Eita, irmão, Jesus está aqui nessa noite. Daqui eita, Jeová Jireh. Aleluia. Deus eterno. Amém, irmãos? Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos mais uma vez diante da presença do Senhor. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, mais um rebanho que nós temos conhecido pela misericórdia do Senhor. Eu tenho certeza que Deus, Ele está neste lugar. Estou feliz de conhecer os irmãos, graças a Deus pela vida do pastor, amém? Pastor Luciano, amém? Os obreiros, irmãos, receberam tanto carinho, que bênção. É tão bom quando você chega num lugar, né? É bem recebido. Então, louva a Deus pela vida dos pastores, evangelistas, amém? Que nos receberam com tanto carinho, amém? Que serviram até de um copo de água. Em todo lugar que acontece isso não, irmão, amém? É verdade. Mas Deus está nesse lugar, louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos, os visitantes, os membros, obreiros. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai falar de uma forma toda especial ao seu coração nessa noite. Amém? Você vem abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus falar, pois Ele está nesse lugar. Amém? Sem perda de tempo, meus queridos, abra sua Bíblia comigo. Livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel. Vamos ler no capítulo de número 37, versículo de número 11. Eita, Jesus. Amém? Foi difícil, irmãos, encontrar essa ruazinha aqui. Amém? Mas Deus nos deu a vitória. Temos algumas voltas, mas Deus nos concedeu a oportunidade de estar aqui porque é da vontade dele. Amém? Aleluia. Trabalhamos em São Paulo. Eu vim de São Paulo para cá. Sexta-feira, só a misericórdia de Deus. O trânsito, só Deus fala graça. Amém? Mas o Senhor nos deu a vitória de chegarmos até aqui. Amém, irmãos? Na verdade, eu resido em Itaquaquecetuba, irmãos. Mas a gente trabalha em São Paulo. Amém? Jabaquara, nós viemos para cá para fazer a obra e a vontade do Senhor. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Deus é abençoado, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Todos nós conhecemos este capítulo, que tem como prefácio a visão de um vale de ossos secos. Amém? Versículo de número 11 do capítulo de número 37, que diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém? Pode aceitar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Prometo, irmãos, que até meia-noite eu pego o microfone. Quem não mora aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Meu Deus, irmão. Então você vai ter que. Vai ser difícil chegar em casa hoje. Amém? Deus é fiel. Irmãos, antes de eu começar a ministrar a palavra de Deus, como de costume, gostaria de falar para os irmãos, contar um pequeno testemunho da minha vida, para que os irmãos poderem me conhecer melhor. Meu nome é o Anderson, tenho 20 anos de idade. O meu testemunho é simples e rápido, irmãos. Eu nasci no berço evangélico, permaneci no berço evangélico e estou nele até hoje, não tenho vontade de sair. Aleluia! Pode glorificar a Deus por isso. Testemunho rápido, né? Tem pessoas que falam vindo do tráfico, vindo das drogas. Eu, graças a Deus, estou diante da presença do Senhor, permaneci nos caminhos dele, estamos aqui fazendo a vontade dele. Amém? Meu
fazer a sua vontade, pregar a sua palavra. O Senhor, pela misericórdia, tem nos honrado, tem nos levantado pelo dia tem passado. E o importante é permanecermos em humildade, irmãos. Humildade é tudo na presença de Deus. Tem pessoas que Deus começa a abençoar, começa a exaltar, ele já muda a cara dele, já se torna outra pessoa. Nós temos que ter a personalidade única diante da presença de Deus. Crente não pode ter duas caras, não, irmão. Ele tem que ser Meu Deus! sincero, tem que ser íntegro diante da presença de Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas. Irmãos, nós temos aqui uma palavra. Todos nós somos conhecedores da palavra de Deus, tenho certeza que muitos dos irmãos que estão aqui são leitores assíduos da palavra de Deus. Nós vemos o livro de Ezequiel, que vem nos trazer a história desse profeta, do chamado dele. Nós vemos que Ezequiel, irmãos, ele foi chamado por Deus quando ele era ainda jovem, quando ele era ainda moço. Quando ele tinha 17 anos de idade, ele estava vivendo a mesma época em que, aleluia, o Daniel, ele foi levado para a cidade da Babilônia para ser cativo. Na verdade, o livro de Ezequiel ele fala exatamente acerca disso, como a maior parte dos livros aqui do Antigo Testamento, vários dos livros do Antigo Testamento, nós vemos que nos traz uma história importante acerca de um fato que ocorreu no meio do povo de Deus, na história do povo de Israel. Nós vemos que o livro de Neemias, o livro de Esdras, o livro de Ageu, Zacarias, o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel e outros livros a mais, nós vemos que esses livros nos tratam de um assunto muito importante, e é um assunto muito citado entre esses livros, que é o cerco de Jerusalém. Foi a época em que a cidade de Jerusalém, uma cidade fortificada, tinha os seus muros altos, tinha vários soldados, sentinelas em volta dos seus muros, e nós vemos que algo aconteceu, e tudo, irmão, eu gostaria de trazer essa mensagem ao teu coração. Obviamente nós estamos em uma campanha, é isso, pastor? Uma campanha, e nós temos o título dessa campanha hoje aqui, mas nós vamos chegar lá, amém? Irmão, Deus tem colocado no meu coração essa mensagem. Eu queria que você prestasse atenção, porque à medida que a palavra de Deus é ministrada, irmão, uma coisa que eu acho interessante é que a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. Nós estamos ministrando, o Espírito Santo vai nos ajudando aqui, porque pregador, irmão, ele pode preparar o melhor esposo que for, quando ele pega o microfone, se ele está na direção de Deus, a mensagem muda completamente, porque quem está na vida dele é o Espírito Santo, quem está na direção é o Senhor Jesus, quem está na direção desse culto aqui é o Senhor. Então, quando ele pega o microfone, não é mais ele, é o Espírito Santo, e eu louvo a Deus por isso, porque ele nos honra e é ele quem fala aos corações. Nós temos, irmãos, que o propósito de Deus nessa situação que eu vou lhe dizer era de o povo adquirir uma experiência, porque nós aprendemos, irmãos, na nossa vida, e eu, graças a Deus, aprendi isso jovem, que tudo que nós praticamos, as nossas ações geram uma consequência. Tudo que nós fazemos gera uma consequência. Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Ele perdoa os nossos pecados, sim, Ele perdoa, mas vem a consequência daquilo que nós praticamos. Verdade. E é exatamente o que está acontecendo aqui no livro de Ezequiel. O povo está vivendo uma época de decadência. Por quê? O povo não estava mais dando ouvido à voz do Senhor. O povo não estava mais adorando a Deus como devia. O povo estava fazendo algumas coisas que Deus abominara e que Deus já havia dado por mandamento que não fizessem. O povo estava fazendo tudo o contrário ao mandato e às ordens de Deus. Por quê? Porque eles estavam em uma época boa. Eles estavam em uma época que não estava tendo guerra. Eles estavam bem. As suas vidas eram boas. Tinha condição financeira boa. Estava tudo bem. E o povo estava deixando Deus de lado. E uma coisa que Deus odeia, Deus não gosta, é de dividir a sua glória com outros deuses, irmãos. Nós vemos que Deus ele bate nessa tecla em quase toda a Bíblia, que Ele não divide a sua glória com ninguém. O povo estava dando a glória que era devida a Deus aos ídolos, não agradecendo a Deus por tudo que Deus lhes fizera, não agradecendo a Deus por todas as bênçãos e dádivas que Deus havia lhe concedido. O povo estava virando as costas para Deus, e quando nós viramos as costas para Deus, alguma coisa acontece. Mas este
existe algo que acontece devido à atitude de Deus, a ação de Deus, para a nossa atitude de virarmos as costas para Ele, de muitas das vezes nos colocar em uma situação em que nós devemos ver os nossos erros, reconhecer os nossos erros, e aquele que tem o coração aberto, ele se arrepende, se humilha, Deus perdoa, Deus levanta da vitória, mas tem alguns que têm o coração de pedra, irmão. Ele está passando pela prova, mas não é a prova da aprovação, é a prova por causa da sua rebelião, por causa do seu pecado. Essa é a prova que ele está passando. Aleluia, Deus. E o interessante, irmão, é que Deus permitiu essa situação para o povo se chegar a Ele. Quando Deus permite algo de ruim acontecer nas nossas vidas, é porque Ele nos ama. É porque Ele quer que nós estejamos perto dEle. Porque Deus dá o emprego, irmão. Deus dá o emprego, pastor. O crente não vem mais para a igreja. Ele ora para Deus pedindo a porta, Deus dá bênção, ele não vem mais para a igreja. Eu estou ocupado, estou trabalhando, tenho que fazer hora extra, eu preciso de dinheiro. Aí ele não vem mais para a igreja. Aí Deus tira o emprego dele, irmão, para ele aprender que na presença de Deus, ele precisa, aleluia, de pessoas que têm um compromisso sério, de pessoas que dão tempo devido para Ele. Com 12 anos de idade, irmão, eu me decidi. Porque filho de crente não é crente. Tem que tomar atitude. 12 anos de idade, eu falei, Deus, eu quero te conhecer, Senhor. Eu leio a tua palavra, eu não entendo. Eu não entendo a tua palavra, eu quero te conhecer. Entrei dentro do meu quarto, férias da quinta série, fechei as portas do meu quarto, falei, Deus, eu não vou sair daqui enquanto não ter um encontro verdadeiro contigo. 12 anos de idade. Imagina uma criança pedindo para Deus que quer ter a presença dele. Imagina uma criança pedindo para Deus que quer conhecer ele. Imagina isso. Eu entrei dentro do meu quarto, fechei a porta, falei, Deus, eu não entendo a palavra, Senhor. Eu quero ser um pregador da palavra, eu não entendo. E eu quero entender, eu quero te conhecer. Como eu vou te conhecer se eu não entendo a palavra? Eu quero saber mais. Aquela sede, colocava os louvores, começava a chorar, me derramava nessa presença de Deus, porque eu queria ter Deus perto. Eu queria ter Deus perto. Olha aí, Jesus, me ensina. E com o passar dos dias, irmãos, porque Deus ele é assim. Para perder a presença dele é 2 minutos, é 1 segundo. Mas para conquistar é difícil. Olha aí, papai. Para conquistar é difícil. E tem pessoas que não dão valor na presença de Deus. Tem pessoas que não dão valor. Rapidamente, eu já vou entrar no texto. Eu ali tendo uma comunhão, dias na presença de Deus, chorando, me derramando, buscando a face de Deus, querendo estar sozinho. Não saiu nem às vezes para comer, ficava lá buscando a presença dele. A presença dele começou a me envolver, eu começava a chorar, começava a me derramar, sentia a glória dele, buscar a presença dele. A presença dele se tornou contínua e todo dia eu estava sentindo, chorando, me derramando. Quando eu abri a Bíblia, comecei a entender tudo que estava escrito, os livros, as passagens, as histórias, comecei a entender tudo, e eu comecei então a pregar dentro do meu quarto sozinho. Não, irmãos, abra sua Bíblia no capítulo tal, versículo tal, começava a pregar, começou a pregar para uma igreja grande. O pastor da igreja não dava uma oportunidade, porque criança não tem o poder, é difícil, só quando pede. Eu lá todo dia, Senhor, toca no coração do pastor, toca. Chegou o dia, eu estava lá, levantava todo dia, irmão, férias da escola, 6 horas da manhã para ler a Bíblia. Todo dia, e lia a Bíblia direto, e chorava. Às vezes eu não conseguia ler, porque quando eu começava a ler as lágrimas começavam a pingar nas folhas, e eu tinha que virar a página, porque eu estava conseguindo ler. Era a presença de Deus. O Espírito Santo começou a fazer uma coisa maravilhosa. Sabe o que aconteceu, irmão? Vamos lá, eu entrei na igreja no mesmo dia e falei, Deus, hoje vai ser o dia. Eu quero uma oportunidade na oração inicial, porque quem tem sede de Deus, bom, até para pregar, eu gosto de chegar na igreja cedo. De hoje não deu mesmo, mas eu gosto de chegar cedo para ouvir o culto, para assistir o culto. Tem pregador que só gosta de chegar na hora da palavra, eu gosto de chegar cedo. Meu Deus! O que aconteceu? Eu cheguei cedo na oração inicial, clamando a Deus, clamando. Quando o pastor levantou, olhou para mim e falou, filho da missionária, está com oportunidade. Eu vim para frente, peguei a Bíblia, não esqueço até hoje, irmão. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois lá minha porta
fui todo social, eu vou de terno e gravata. Eita Jesus. Eu não vou nem mais, eu tenho Jesus, estou cheio da presença dele. Pode zombar, pode dar risada, eu quero é Jesus. Sai andando pela rua com a mochila nas costas de terno e gravata, eu não estava nem aí. Chegou lá na escola, o diabo querendo usar, né, os seus ali, né, para tentar trazer a vergonha, e nós ali persistindo, e ele estava quase conseguindo, chegou a hora do intervalo, eu falei, Deus, não vou pro intervalo não, estou com vergonha. Veio um rapaz, irmão, que eu não tinha amizade com ele, chegou em mim e falou assim, vamos pro intervalo comigo, porque eu não tenho vergonha de você. Vamos pro intervalo comigo, e aqueles dias começaram a ser frequentes. Passei a noite até de trabalho, porque já era demais, mas de social eu ia. Começamos a fazer um trabalho na escola de pregar a palavra. O professor deu a frente da sala para a gente pregar a palavra do Senhor. Jovem se converteu a Deus, porque quando você tem um propósito no seu coração, quando Deus te chama, não tem ninguém que pare do ministério, porque Deus é com você. Mudar de escola, vamos trabalhar em São Paulo, estudar em São Paulo, terminar o estudo lá. Primeiro dia de aula de uma escola totalmente diferente, já estava com 17 para 18 anos de idade, o último ano de escola estava fazendo em outro lugar. E aconteceu a mesma coisa, o primeiro dia de aula eu fui de social. Parou a escola, todo mundo me olhando. Quem é esse rapaz? Quem é esse daí? Nunca entrou ninguém de social aqui na escola, quem é esse daí? E tinha o uniforme da escola, mas eu não tinha comprado ainda, tinha que esperar chegar o uniforme. E eu falei, vou aproveitar para ir de social. Eu estava lá, eu vou sentar. E todos quietão lá, não precisou nem eu ir até ninguém. Vieram até mim para me perguntar, quem é você? Você é filho de algum advogado? Você é filho de alguém importante? E na época Deus queria um palco top, né? Na época. Eu ficava lá, né? Um palco, minha amiga falou, palco. Todo chique, né, irmão? Porque crente é chique. Crente é chique, irmão. Você é filho de algum advogado aqui importante? Não, sou filho de Jesus. Ele é importante. Ele é tremendo. Você é crente, então por isso você se veste assim. Sim, eu me visto porque eu sou crente. Mas, porque eu gosto de andar assim. Eu gosto de andar assim. Eu posso subir de jeans, não tem problema nenhum, isso não é pecado, mas eu gosto de andar assim, para mim é um prazer, eu não tenho vergonha. Você não tem vergonha, não tenho vergonha nenhuma de servir a Deus. E tem crente, irmão, às vezes a gente não precisa nem pregar, só o nosso testemunho vale mais que 1000 palavras. Só o nosso testemunho, eu vou terminar, irmão, mas eu vou resumir. Chega no último ano, no último dia de aula, esse é o último dia, os jovens Deus fez uma obra tremenda, pregamos na frente da sala, jovens chorando, o jovem chegou até mim e disse, o jovem japonês tinha muito dinheiro, lá em São Judas do Jabaquara, chegou até mim e falou assim, olha Anderson, depois de eu pregar na frente da sala, o professor, irmão, ele falava assim, ó, na escola não pode pregar religião, no dia que o Espírito Santo falou é hoje, eu fui até ele e falei, professor, eu quero pregar, eu quero falar de Deus aqui na sala. Ele falou assim, fica aí com os alunos, fica aí com o pessoal que eu vou lá embaixo tomar um café. E o Espírito Santo operou aquele dia, foi tremendo, pessoas chorando, jovens chorando, os jovens chegou até mim e falou, eu pensei na minha vida, porque eu não tenho felicidade. Eu falei, aleluia, eu falei para ele, tem um vazio no teu coração, que só Deus pode preencher, só o Espírito Santo pode preencher. Quem não tem Deus tem vazio, quem não tem Deus não tem alegria, quem não tem Deus não tem felicidade. É tudo momentâneo, é tudo passageiro. Ele chorando, ele falou, é verdade, você pensou já sobre eu falei, não, eu amo viver porque eu vivo para Deus. Eu amo viver porque eu vivo para Ele, os meus dias são dele, a minha vida é dele. Eu amo estar na presença de Deus. Chegou o último dia de aula, ia ter uma festa na escola, e eles comentando que alguns jovens já haviam levado bebida para a escola, na festa anterior eu não estava com eles, no último dia levaram bebida escondida, alguns saíram bêbados, inclusive esse jovem saiu carregado. Eu falei, Deus, eu vou vir para essa festa porque vai acontecer a mesma coisa, eles vão trazer bebida, eu não quero dar. O Espírito Santo falou, não, é para você ir. Cheguei lá, irmãos, eles juntaram as carteiras na sala, começaram a colocar os alimentos em cima da carteira, começaram a colocar as coisas em cima da carteira, não tinha uma bebida alcoólica para a glória de Deus. Estou diante do altar de Deus. Estou diante do altar de Deus.
Diante do Espírito Santo, irmãos, eles deram as mãos parecendo um crente um para o outro e diziam: Deus, nós queremos que você faça uma oração por nós, porque é o nosso último dia de aula com você. Eu comecei a chorar no último dia de aula com você. Nós queremos que você ore por nós. O exemplo é tudo, meu querido. Esse povo aqui estava sofrendo porque não estão ouvindo a voz de Deus, e o pecado traz consequências terríveis. O pecado nos separa de Deus porque ele é tão santo, irmão. Ele é tão santo. E o povo estava sendo levado cativo aqui nessa mensagem. Estava sofrendo, estava cativo na Babilônia, porque deixou Deus de lado e a presença de Deus se retirou. A presença de Deus foi embora. Esse livro, irmãos, ele é dividido em 3 partes, do capítulo 4 ao capítulo de número 24. Aleluia. É o tempo em que eles estão levados em exílio. É o tempo em que Deus está julgando o povo. É o tempo que Deus está julgando o povo de Judá. Do capítulo 25 ao capítulo de número 32 é o tempo que Deus está julgando as nações pagãs. E do capítulo 33 ao capítulo de número 48 é o tempo em que Deus está fazendo uma nova promessa de reconciliação, de restauração. Passou-se o tempo do sofrimento, o povo aprendeu. Chegou a hora de Deus levantar novamente uma nova aliança. Uma nova aliança. Uma nova aliança. Tem crente que está aqui nesse lugar que precisa fazer uma nova aliança. É crente, mas precisa fazer uma nova aliança. Tem crente que precisa fazer uma nova aliança com Deus aqui nesse lugar. Chegou o tempo de Deus fazer coisas novas. Chegou o tempo de Deus mudar a história. O povo foi espalhado. A cidade que era totalmente blindada, que o povo falava: não, nós estamos aqui protegidos, não tem como, nada vai nos acontecer. Os babilônios entraram na cidade, queimaram as casas, destruíram tudo, acabaram com tudo, perderam tudo, perderam o tempo que tinha, foram levados cativos, foram espalhados por vários lugares da terra. Deus estava vendo tudo isso. Deus não tem prazer no sofrimento do homem, mas Ele não gosta, aleluia, Ele não aceita. Ele nos conhecer, conhecer o nosso caráter, a nossa personalidade, e nós não temos um compromisso fiel e verdadeiro com Ele. Ele quer nos chamar para Ele, Ele quer nos aproximar dEle. Ele não quer que sejamos distantes, Ele nos quer por perto. Deus nos quer por perto. Não seja igual a todo mundo, não, jovem. Não seja igual a todo mundo, não, irmão. Deus está escolhendo pessoas que têm personalidade verdadeira, que são diferentes, para impactar essa geração. E isso está no coração. Deus está escolhendo a Deus. Deus está escolhendo pessoas para ter compromissos sinceros com a fé. Se coloque de pé. As coisas parecem muitas vezes não valem no bem. Você pergunta por que as promessas de Deus não estão se cumprindo, entrando, saindo, nossa dia entra dia. Deus está querendo que você se aproxime mais. É como aquela mulher: eu quero tocar, eu vou tocar.
cometi o pecado de não cometer mais. Só que hoje as pessoas continuam pecando. As prostitutas continuam se prostituindo. Os ladrões continuam roubando. O ser humano tem esquecido de Deus. Mas sabe o que chama a atenção dele? Ele traz prazer. É que ainda tem pessoas escolhidas. Ainda tem pessoas escolhidas que não abandonaram, que estão lutando pela salvação, que estão lutando contra o pecado. Porque quem anda com Deus, irmão, ele gosta de tudo que Deus gosta, ele odeia